No vídeo anterior, estudamos a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que diz que, se tivermos dois vetores x e y não nulos, pertencentes a Rn, então o módulo do produto escalar deles é menor que ou igual a o produto das normas dos dois. Essa desigualdade é uma ferramenta muito importante em outros momentos da matemática, inclusive agora que vamos estudar a desigualdade triangular. Também temos que, se x é igual a y multiplicado por um escalar, então o módulo do produto escalar dos vetores x e y é igual ao produto das normas dos dois vetores e vice-versa. Aqui é C e somente C. Vamos estudar, então, o que acontece aqui com a norma da soma de dois vetores elevado ao quadrado. Lembrando que x mais y, dois vetores somados, resultam em um outro vetor. E a norma desse novo vetor elevado ao quadrado é igual a, vamos lembrar uma outra informação de um outro vídeo, que é o fato de que a norma de um vetor ao quadrado é igual ao produto escalar do vetor por ele mesmo. Usando essa informação aqui, nós podemos escrever que, então, a norma de x mais y, que é um vetor ao quadrado, a norma ao quadrado, é igual ao produto escalar do x mais y por ele mesmo, ou seja, x mais y é um vetor escalar, produto ponto escalar aqui, produto escalar, x mais y. Nós estudamos que a propriedade distributiva vale para o produto escalar, então isto pode ser reescrito como eu vou usar aqui uma cor para destacar o x e o y daqui. Veja, tudo isso multiplica x mais y. Então, posso pensar no x produto, não é multiplica, é o produto escalar, x produto com o x mais y, mais o y agora aqui, o y produto com o x mais y também. Continuando a usar a propriedade distributiva, aqui eu tenho que vale o x produto com o x mais o x aqui produto com o y. X produto com o y. Mais aqui, mais a mesma coisa, só que agora para o y. Então, y produto com o x mais o y produto com o y. Y produto com o y. Muito bem. Nós sabemos que também vale a propriedade comutativa, ou seja, se eu modificar a ordem no produto escalar, eu não modifico o produto. E, além disso, um vetor produto escalar com ele mesmo resulta na norma dele ao quadrado. Então, aqui, x produto escalar com x resulta na norma de x ao quadrado, mais x escalar com y escalar com x, a propriedade comutativa garante que temos duas vezes o produto escalar de x por y, mas lembrando que o produto escalar resulta num número real, então x escalar com y escalar com x é o mesmo número adicionado, então duas vezes aquele número. E, finalmente, y escalar com y resulta na norma de y ao quadrado. Nesse momento, vamos a uma observação, que aqui nós vamos poder usar a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Só vamos observar o seguinte, na desigualdade de Cauchy-Schwarz, nós temos o módulo de x, produto escalar com y, e aqui não temos o módulo. Mas temos uma informação importante. X escalar com y, veja, isto pode resultar negativo. Okay? X pode ser
x escalar com y pode resultar no número negativo. Mas, comparando isto com o módulo de x escalar com y, se isto for negativo, isto vai ser positivo, então x escalar com y é sempre menor que ou igual ao módulo dele mesmo, certo? Se x escalar com y é menor que ou igual ao módulo dele mesmo, e o módulo de x escalar com y é menor que ou igual ao produto das normas de x por y, que essa, sim, é a desigualdade de Cauchy-Schwarz, conclusão, então, é que x escalar com y é menor que ou igual ao produto das normas de x por y. Vamos usar isso aqui embaixo, então, agora. Nós sabemos que x escalar com y é menor que ou igual ao produto das normas de x pela norma de y, é o que estava exatamente aqui em cima. Então, o que nós tínhamos aqui, a norma de x mais y ao quadrado é igual a esta expressão toda. Então, a norma de x mais y elevada ao quadrado vai ser menor que ou igual a norma de x ao quadrado mais duas vezes. Eu vou substituir o produto escalar de x por y pelo produto das normas de x por y, mais a norma de y ao quadrado. O que eu fiz, então, foi substituir o produto escalar de x por y pelo produto das normas. Então, o que eu tenho aqui em cima é menor que ou igual ao que eu tenho aqui embaixo. Então, a norma de x mais y, que é um vetor, a norma dele ao quadrado é menor que ou igual a esta expressão toda. Bem, observe, claro, que temos garantido aqui que são todos números positivos, porque a norma de um vetor é positiva, ao quadrado é positivo e assim por diante. Ora, aqui nós podemos perceber uma outra coisa. Norma de x é número, norma de y é número e assim por diante. E nós podemos ver que temos aqui um trinômio quadrado perfeito. Norma de x ao quadrado mais duas vezes a norma de x pela de y mais a norma de y ao quadrado. Então, eu posso transformar tudo que eu tenho aqui simplesmente em norma de x mais norma de y, tudo ao quadrado. Temos mais algo a fazer. Como eu só tenho números positivos envolvidos aqui por causa das normas, se eu extrair a raiz quadrada dos dois lados, eu não tenho problema com sinais negativos, etc. A desigualdade se mantém. E eu vou ter do lado esquerdo simplesmente x mais y, vetores, estamos falando de vetores, né? Norma de x mais y menor que ou igual a norma de x mais a norma de y. A norma da soma de dois vetores é menor que ou igual à soma das normas dos dois vetores. Isto é extremamente importante na matemática e recebe o nome de desigualdade triangular. Desigualdade triangular. Chama-se desigualdade triangular por ter a ver, é claro, com a figura triângulo, embora nesse momento possa não parecer. Vamos olhar graficamente para isso um pouquinho e vai facilitar a compreensão. Vamos supor que eu tenha o meu vetor x aqui. Este é o x. E o vetor y aqui não vai ficar na posição padrão, mas podemos estudá-lo. Aqui está o vetor y. Lembrando que eu estou aqui supondo que x e y estão em R2, é só para dar um exemplo e poder visualizar melhor.
Para obter a soma dos dois vetores, nós teríamos um novo vetor aqui. Este vetor em branco é o vetor que representa x mais y. O que a desigualdade triangular diz é que o comprimento deste vetor é menor que ou igual ao comprimento deste vetor adicionado ao comprimento deste vetor. Qual seria o caso extremo em que o módulo ou a norma de x mais y é igual à norma de x mais a norma de y? Seria no caso em que, por exemplo, nós tivéssemos os dois vetores na mesma direção. Por exemplo, aqui o vetor x e aqui o vetor y. Neste caso, o x mais y seria exatamente do mesmo tamanho, do mesmo comprimento, do comprimento de x mais o comprimento de y, diferente desse outro caso que estávamos estudando aqui. E neste caso aqui, a desigualdade triangular se torna uma igualdade. A norma de x mais y é igual à norma de x mais a norma de y. Esta situação aqui, como é que fica na nossa matemática ali de trás? Vamos voltar um pouquinho. Voltando aqui, exatamente neste ponto, nós decidimos pela desigualdade de Cauchy-Schwarz que isto é menor que ou igual a isto aqui. Muito bem, quando que ele é igual? Nós já vimos lá atrás que quando um vetor é a multiplicação do outro por um escalar. Vamos voltar aqui ao lado e escrever que o x seja igual a um certo escalar multiplicado pelo y. Ora, voltando aqui a este momento, escrever x produto escalar com y equivale, então, a escrever no lugar de x, eu tenho cy, produto escalar com y. Claro, estamos considerando aqui que o c é um número real positivo. Porque lá na desigualdade de Cauchy-Schwarz não nos importamos muito com isso, porque lá estava em módulo, mas aqui não. Então, vamos considerar que c é positivo. Bem, se x escalar com y é igual a cy escalar com y, isto tudo aqui se torna ao c multiplicado pelo y escalar com y, que é igual ao c multiplicado pela magnitude, pela norma de y ao quadrado. Y produto com y é a norma dele elevado ao quadrado. Isto é um número positivo, portanto, c só faz sentido ser positivo, de maneira que teríamos o x e o y com a mesma direção e o mesmo sentido nesta situação. Já que estamos com c positivo, sem dúvida nenhuma, nós temos condições para afirmar que o módulo de x produto com y é igual ao próprio x produto com y, já que este produto vai ser positivo e o módulo também o será. Resumindo tudo isso, se o x é igual a um constante multiplicando y, constante positivo, isso quer dizer o quê? Que o x e o y têm a mesma direção e o mesmo sentido, que é o que eu tinha no desenho agora, lá embaixo agora mesmo. Veja só, o x e o y com a mesma direção e o mesmo sentido. Neste caso, a soma dos dois vetores, a norma da soma dos dois vetores é, então, a soma das normas dos vetores. Voltando aqui na nossa expressão, nós estaremos numa situação em que esta parte é igual a esta, o que quer dizer que o sinal de desigualdade não seria mais, neste caso específico, o sinal de desigualdade, seria um sinal de igualdade quando o x e o y são um múltiplo por meio de escalar do outro. Voltando aqui, então, esta igualdade acontece
quando o x é igual a c vezes o y, sendo c um escalar positivo. Bem, e nos casos que não são extremos, então, temos aqui a desigualdade triangular dizendo que um lado do triângulo é sempre menor que ou igual. Perdão, um lado do triângulo é menor que a soma das medidas dos outros dois lados do triângulo, por isso, desigualdade triangular. Nós fizemos aqui exemplos em R2. Estamos aqui em R2, apenas duas dimensões. Mas isto tudo que está escrito vale para R de qualquer dimensão, por exemplo, R100, em que os vetores têm 100 componentes cada um. Este é um resultado muito importante, não só para a álgebra linear, mas também na álgebra linear, e este resultado nos vai ajudar a estudar a ideia de ângulos entre vetores. Se tiver um ângulo aqui, nós podemos estudar, e não só em duas dimensões, mas em Rn. Em qualquer dimensão, em qualquer quantidade de dimensões, nós podemos usar essa desigualdade para trabalhar com a ideia de ângulos entre vetores. É o que veremos mais adiante. Até o próximo vídeo!